Bom dia a todos. Hoje nós vamos apresentar um assunto de extrema importância e gravidade. Diferentemente das vulvovaginites, que se caracterizam por doenças localizadas com um potencial de complicação reduzido, agora nós vamos falar de doenças que têm um potencial de letalidade. Tá? É possível morrer por doença inflamatória pélvica aguda. Vamos falar também, introduzindo, na verdade, pelas infecções que predispõem à DIP. As infecções pelo gonococo, pela clamídia e pelo micoplasma genitário. Começando pela gonococcia, provocada por uma bactéria, um diplococo gram-negativo, e a característica de ser um diplococo facilita a identificação e coloração de gram. Ela chama-se Neisseria gonorrhea, uma bactéria conhecida de longa data e presente no mundo inteiro com maior ou menor incidência de acordo com o perfil social de cada país. Ela acomete epitélios de padrão colunar e de transição. É muito importante prestar atenção nesse aspecto porque se compreende a fisiopatogenia da doença. Epitélio colunar, nós temos no trato genital inferior, na vulva, na vagina e no ectocervix. O epitélio transicional é o epitélio da mudança do epitélio colunar para o epitélio de padrão de células
Aqui vocês podem comparar a incidência por 1.000 habitantes da faixa etária de 15 a 49 anos de idade para o gonococo. Vejam que os Estados Unidos e o Canadá, América do Norte, têm uma incidência de 1,18. Aquele dado de 820 mil casos é uma incidência de 1 para 18, 1,18. Enquanto que na América Latina nós temos uma incidência de 2,83, ou seja, 2,5 vezes acima da incidência americana. Isso é um dado extremamente importante porque nós poderíamos fazer uma extrapolação para mais de 1,5 milhão de casos por ano para a população brasileira, dada a diferença populacional entre Brasil e Estados Unidos. Então, enquanto que nós temos dados bem registrados na América do Norte, na Europa, a incidência da Europa é extremamente baixa, 0,57, nós temos em áreas de baixo nível socioeconômico do mundo altíssima incidência de infecção gonocócica. A África subsaariana, 6,29 e a Ásia, Sudeste Asiático, 3,08. O Sudeste Asiático é importante, região do Tailândia, Camboja, Vietnã, porque foram detectadas as cepas mais agressivas de gonococo, com cepas multiresistentes inicialmente nessa região. Hoje elas já estão presentes no mundo inteiro. Existem alertas da Organização Mundial de Saúde e do CDC quanto à possibilidade que no futuro próximo nós teremos cepas de gonococo resistentes a todos os antibióticos conhecidos. A gonococcía, do ponto de vista clínico, tem um período de incubação entre o contágio e o início dos sintomas de 3 a 5 dias, com exacerbação próxima de 1 semana, que é quando a maioria dos pacientes vão procurar atendimento médico. A sintomatologia da mulher, e agora vou me restringir à mulher, com secreção vaginal, descrita como vaginal, ou uretral, disúria, polaciúria e desconforto anal, dependendo do sítio e da área comprometida. É possível que ela tenha comprometimento de todas as áreas ao mesmo tempo. Não é obrigatório, mas é possível. O mais comum é o endocervice, que origina a secreção. Quando você examina essa paciente, na verdade, o canal vaginal não é doente, porque o gonococo não acomete epitélio estratificado. Ele acomete o endocervice, onde há o epitélio colunar que eu falei logo no início. Nós temos ainda uma variante de infecção gonocócica que se chama bartolinite. A bartolinite é a infecção do ducto ou, porque pode ser tanto da glândula, quanto só do ducto, quanto de tudo, normalmente é tudo, da glândula de Bartholin. E a glândula de Bartholin é uma glândula localizada próximo da rima vulvar posterior, projetada na rima vulvar posterior, e a infecção dela vai provocar, numa fase inicial, rubor, calor e dor local, que pode evoluir para abscesso. Com muita frequência, essas pacientes evoluem para abscesso, necessitando drenagem, inclusive. Tratamento, nós vamos falar da bartolinite. O tratamento de antibiótico é o mesmo da gonococcía genérico, nós vamos falar mais para frente. E, quando tiver o abscesso, nós vamos fazer ou a drenagem convencional ou a marsupialização, que é uma drenagem com inversão de bordas, nos casos, principalmente se tiver episódio prévio de abscesso e recorrentes. Do ponto de vista formal, a marsupialização deveria ser o procedimento padrão e a drenagem simples apenas em situações de exceção, porque é muito possível que apenas a drenagem seja um predisponente para um cisto de Bartholin no futuro. O cisto de Bartholin é a lesão principalmente do ducto de drenagem da glândula de Bartholin, e você tem já numa fase curada da gonococcía a glândula produzindo muco, porém esse muco já não consegue mais ser drenado porque o ducto foi lesado. Consequência, você vai formar um cisto de Bartholin, que é asséptico, não é infeccioso, porém acaba muitas vezes necessitando de cirurgia da remoção da glândula de Bartholin. Aqui vocês vejam um exame especular de uma paciente com gonorreia, o colo com hiperemia ao redor do orifício, a endocervicite no epitélio transicional e
a secreção purulenta se exteriorizando pelo colo do útero. Isso é o diagnóstico clínico, isso é patognomônico de gonorreia. A bartolinite, aqui representada, uma representação com um grande abscesso na rima vulvar posterior, vejam a hiperemia e o abscesso já abaulando todo o períneo da paciente. Isso provoca dor extrema, o paciente não consegue nem fechar a perna, não consegue sentar devido a esse abscesso. A técnica mais correta, hoje recomendada, além do tratamento clínico, a drenagem desse abscesso deve ser feita pela marsupialização na projeção do vestíbulo do abscesso. Esse abscesso está grande, se você puxar, lógico, sob anestesia, o grande lábio da paciente, você deveria drenar por dentro do grande lábio e não pela pele. A pele vai fechar, cicatrizar por segunda intenção. Se você fizer por dentro a marsupialização, você vai manter a viabilidade da glândula drenando para o local correto, que é o vestíbulo e o introito vaginal, e a paciente não corre o risco de desenvolver o cisto de Bartholin a médio e longo prazo. Outras manifestações da gonococcía aguda não complicada, a inflamação anorretal caracteriza-se por puxo, tenesmo de caráter intestinal, às vezes secreção mucopurulenta anal e dor anal também, associada primariamente a relações anais, tanto para homem quanto para mulher. A faringite, já falei logo no começo, é a mais problemática das formas de gonococcía se ela for isolada, porque a sintomatologia é extremamente pobre. Paciente com faringite gonocócica isolada, ela vai ter uma tosse não produtiva, um pigarrear, como semelhante a um tabagista, mas sem produção. E a própria coleta de material é uma coleta difícil para comprovação da presença do gonococo. Felizmente, ela aparece na grande maioria das vezes associada às outras formas de gonococcía. Tratando as outras formas, a faringite também será tratada. Conjuntivite. A conjuntivite gonocócica e a gonococcía como um todo é uma doença tão importante do ponto de vista epidemiológico, o nível de incidência tão elevado, seja hoje e no passado mais ainda, que vocês em neonatologia com certeza aprenderam os cuidados que se tem com o recém-nascido, o uso do nitrato de prato, o argirol. Em serviços hoje, alguns já estão usando pomadas antibióticas para não ter a conjuntivite química que o argirol provoca no recém-nascido. Mas todas as crianças, independente de qualquer exame da mãe ou de qualquer coisa, recebem isso, dada a alta prevalência do gonococo. No passado, a conjuntivite neonatal gonocócica era a forma mais importante de gonococcía na conjuntiva. E ela tem um potencial de lesão sério, tá? De lesão de córnea, e pode, inclusive, trazer perda de visão completa e necessidade de transplante de córnea, dado o grau de comprometimento que ela pode provocar. Nos dias atuais, com a prevenção da conjuntivite neonatal, a autoinoculação é a forma mais comum de conjuntivite por gonococo. A mulher, ao fazer a sua higiene, a sua manipulação genital de qualquer natureza, leva a mão aos olhos sem fazer a higienização das mãos e ela vai transpor o gonococo de uma região para outra com potencial de lesão do olho, com hiperemia, com secreção purulenta associada à conjuntivite, mais unilateral do que bilateral, mas tem potencial para ser dos dois. Essa, para quem gosta de clínica médica, as manifestações sistêmicas, a tríade chamada síndrome de Reiter, ou de Reiter, R-E-I-T-E-R, síndrome de Reiter, ela se caracteriza pela poliartralgia, tenossinovite e dermatite em quadros de gonococcía. Está associada à deposição de complexo imune, né? Então ela é uma condição secundária sistêmica da gonococcía. Não é tão frequente quando comparada com a incidência da gonococcía como um todo. E agora, o diagnóstico da gonococcía. O diagnóstico de gonococo, né,
Existe cultura? Existe, só que para começar a cultura precisa de um meio específico de crescimento, meio chamado Taller-Martin. Segundo, que a coleta de material tem que ser em área rica na presença de gonococo, ou seja, área que tenha tecido, que tenha secreção purulenta evidente. E eu falei no começo que uma porcentagem enorme das mulheres não tem sintomatologia, então ela não vai ter secreção purulenta. Possibilidade número 2, bem mais barata que a cultura, mais acessível e é indicada pela Organização Mundial de Saúde como o primeiro exame a ser realizado, seria a coloração de grã da secreção uretral. Tá? Não se deve colher no endosservice a coloração de grã, de acordo com o CDC. E qual é o exame ideal nos dias atuais? O exame ideal para a gonorreia e para a clamídia também, que eu vou falar daqui a pouco, é o NAAT. O NAAT é uma variante de metodologia para a detecção de fragmento de ácido nucleico. E o NAAT, ele detecta sequências de ácido nucleico e espécies específicas. Então ele é tão sensível e ele é metodologicamente parecido com o PCR, tá? O NAAT baseia-se no mesmo princípio que o PCR, identificação de um fragmento de DNA específico. E ele pode ser feito para qualquer tipo de micro-organismo. Hoje, nos Estados Unidos, existe um protocolo bastante específico para a detecção de gonococcia e clamídia, que eu vou falar daqui a pouco. E o NAT é o exame de máxima sensibilidade e especificidade para o gonococo. Um detalhe muito importante é que o grande diagnóstico diferencial da gonococcia é a infecção por Chlamydia trachomatis. Não é impossível, inclusive, que não ocorram as duas infecções ao mesmo tempo. A coinfecção é detectada em até 1/3 dos pacientes ou com gonorreia ou com clamídia. Obviamente são pessoas que não têm cuidado de prevenção de DST, então nós temos a coinfecção, gonococo e clamídia. E ainda pode ocorrer a coinfecção com outras DSTs. Uma norma no mundo inteiro defendida é quem tem uma DST, até prova em contrário, pode ter todas. Então é investigação obrigatória de todas as outras DSTs que se tiver acesso. Pedir VDRL, pedir exames para hepatite B, hepatite C, HIV. Todos os testes disponíveis devem ser solicitados quando se detecta numa pessoa a infecção pelo gonococo, já que essa pessoa não tem cuidados para a prevenção de DST. Aqui uma representação de uma forma de exame para avaliar, inclusive colher material, facilitar a exposição de secreção purulenta, afastando os grandes lábios e fazendo uma leve ordenha da vagina, projetando para a uretra. Vocês vejam na uretra saindo uma secreção purulenta e duas gotinhas abaixo. Essas duas gotinhas é o ósteo de drenagem de duas glândulas paruretrais, chamadas glândulas de Skinny. Então essa paciente representada teria tanto a uretrite quanto a skinite. Tratamento da paciente com gonococcia em infecções não complicadas. Então, nós temos para a paciente com gonorreia infecção sem complicação. O padrão da literatura internacional é a ceftriaxona 250 mg IM mais azitromicina 1 grama em dose única. Esse tratamento é o esquema do CDC, é o esquema da Organização Mundial de Saúde. Eu estou falando isso porque há uma diferença no protocolo do SUS pelo Conitec na última revisão de 2018, e daqui a pouco eu vou mostrar. O SUS recomenda uma dose de 500 miligramas e essa dose não é a dose preconizada na grande maioria dos protocolos e dos trabalhos. É uma dose acima da dose convencional, sem uma explicação muito lógica do porquê. Então eu estou apresentando a conduta, inclusive, da Organização Mundial de Saúde e dos órgãos de controle, tanto europeus quanto americanos. Um dado importante sobre o tratamento não só da gonorreia, esse dado vale para qualquer doença sexualmente transmissível, é uma recomendação de conduta do NHS britânico. O National Health Service da Inglaterra, ele recomenda que tratamentos para
doenças sexualmente transmissíveis devem ser feitos no menor prazo possível, preferencialmente monodose e sob supervisão. O que significa sob supervisão? Não apenas passar uma prescrição de uma medicação, mas dar a droga e confrontar o paciente para o uso da droga. Ou seja, na Inglaterra, quando uma pessoa é diagnosticada com gonorreia, ela vai receber uma medicação, uma injeção de ceftriaxona e azitromicina, e ela tem que tomar a azitromicina na presença da enfermeira responsável da unidade de saúde para que ela dê baixa do tratamento e não simplesmente passe uma receita e depois o paciente toma, porque a adesão é baixa. O perfil da pessoa que pega doença sexualmente transmissível é um perfil de baixa adesão a tratamento, seja ele qual for. Regimes alternativos para o tratamento padrão, a doxiciclina, na dose de 100 mg de 12 em 12 horas por 7 dias, substitui a azitromicina. Porém, obviamente, se no esquema dose única já pode existir problema, 7 dias de antibiótico, a adesão é muito menor. Então, hoje a gente praticamente não usa o esquema de doxiciclina. Quinolonas, até 2015, o Conitec, o SUS no Brasil, o tratamento padrão era baseado em quinolona, substituindo agora a ceftriaxona. Tanto a norfloxacina 800 mg, no SUS era a ciprofloxacina de 500 ou a ofloxacina 400, sempre acompanhadas ou de azitromicina ou de doxiciclina. E aqui nós temos os asteriscos dele, porque é o seguinte, não se usa quinolona. Se a infecção for de origem asiática, eu falei no começo no mapa que o sudeste asiático é foco de cepas multiresistentes e em área sem rastreamento populacional de cepa resistente. Então, se você não tem antibiograma realizado rotineiramente numa determinada região para garantir que aquela região não tenha cepa resistente à quinolona, você não pode usar quinolona. Até 2015 era o esquema oficial brasileiro, mudou na última versão agora de 2018, abolindo a quinolona, a ciprofloxacina como tratamento padrão, e agora oficialmente pelo SUS apenas a ceftriaxona é recomendada em associação à azitromicina. Complicações da gonococcia, nós temos vários fatores predisponentes. Vou começar pelo mais relevante, que é a promiscuidade. Porque da promiscuidade nós temos, no mínimo, dois dos outros fatores que eu vou citar. É óbvio que quanto maior o número de parceiros que uma mulher tem, maior o risco de contrair uma doença sexualmente transmissível. O perfil de promiscuidade ele é definido pela Organização Mundial de Saúde como uma mulher que tem 3 ou mais parceiros no intervalo de 1 ano. É um critério um pouco dúbio, porque ele pode desconsiderar uma mulher que tenha um número menor, 2 parceiros, mas que não use preservativo em nenhuma das relações. Essa mulher também está sendo exposta ao risco de DST. Enquanto que uma mulher que tem 3 parceiros pode usar preservativo em todas as relações sexuais e o risco de adquirir uma DST é mais baixo. Eu vou usar para termos de comparações o termo promiscuidade fazendo essa ressalva que eu acabei de comentar. Porque eu vou falar do DIU. O DIU é um aspecto muito importante entender a questão das complicações da gonococcia associada ao DIU. Imaginemos 4 grupos de mulheres. No grupo A, nós temos mulheres que eu vou chamar de monogâmicas em antagonismo à promiscuidade. Então, mulheres que não estão expostas ao risco de DST por um parceiro único e ou uso de métodos eficazes na prevenção de DST, em especial preservativo. Então, essa mulher que eu chamo de monogâmica, eu vou dividi-la num grupo A, monogâmica sem DIU, grupo B, monogâmica com DIU. Qual é a diferença desses dois grupos? A mulher que coloca DIU, ela tem um risco de ter alguma infecção. Esse risco não é tão elevado assim, mas o risco existe nos 3 primeiros meses após a inserção de DIU, assim como existe por curetagem ou por qualquer outra manipulação da vagina para a cavidade endometrial. Biópsia de endométrio, esteroscopia ou qualquer outra.
Esta diferença é uma diferença sutil nos primeiros meses que depois praticamente se iguala. O risco da mulher com DIU, que eu chamo de monogâmica, é quase igual ao da mulher sem DIU monogâmica. Quando eu passo para um segundo perfil de comparação entre a mulher promíscua sem DIU e aqueles dois grupos de mulheres que eu chamei de monogâmicas, né, nós temos uma diferença enorme na incidência de complicações associadas à gonococcia, em especial a DIP. E você vai ter, o fator mais relevante é a exposição continuada ao gonococo. Fator de risco de exposição, muito mais do que o próprio DIU. O que acontece é que quando você tem dentro do grupo de promiscuidade a mulher promíscua sem DIU e a mulher promíscua com DIU, o DIU é um fator relevante de maior incidência de complicações nestas duas mulheres. Então é importante frisar que o DIU só se torna um fator predisponente de complicação de forma importante dentro do grupo de mulheres promíscuas. Para o grupo de mulheres que eu chamei de monogâmicas, o DIU impacta só no início, após a colocação, e depois sem relevância. Outro grupo importante, mulheres que têm infecções genitais associadas por tricomonas, que é outra DST, por qualquer outra DST, ou mesmo por vaginose bacteriana. Elas vão, na presença de vaginose prévia, ao adquirir gonococo, eu falei isso na aula de vulvovaginite, tá? Mecanismos de defesa vaginais estão afetados pela infecção prévia, ela vai ter maior probabilidade de uma ascensão da gonococcia para o trato genital superior. Imunodeficiência, é óbvio, e terapias mal conduzidas, criando cepas resistentes, também é uma coisa bastante óbvia em qualquer contexto de antibiótico terapia. Agora nós passamos a falar da infecção por clamídia. E falar de clamídia é muito simples. Essencialmente, tudo que eu falei para gonococo vale para clamídia. A clamídia, eu falo que é a irmã do gonococo, né? É uma irmã um pouquinho diferente, com peculiaridades do ponto de vista de epidemiologia. Porém, do ponto de vista clínico, a clamídia, ela acomete o mesmo epitélio, o mesmo perfil, as mesmas estruturas, com um agravante. O agravante epidemiológico, que a sintomatologia vai ser muito mais leve, com um índice mais alto ainda de mulheres assintomáticas. Então, nós temos um potencial também para evolução para formas cronificadas, com lesões ou com complicações como a doença inflamatória pélvica. Clinicamente, a clamídia manifesta, com manifestação clínica, ela pode se manifestar, entre outras coisas, com sangramento pós-coital por endoscervicite, o colo inflamado com vasos dilatados ao contato do trauma peniano no colo do útero, o colo sangra com sangramento pós-coital. Múltiplos sorotipos, isso é de baixa relevância nesse nosso contexto, que levam a quadros clínicos variáveis, e um ponto fundamental é esse. Ela é mais comum do que a gonorreia na Europa e nos Estados Unidos. Acredita-se que haja mais de 1 milhão de mulheres, 1.200.000, 1.500.000 mulheres com clamídia por ano nos Estados Unidos. Ela é mais comum nos países europeus, nos países ricos. A clamídia vem em maior incidência do que a gonorreia. Nos países pobres, a gonorreia é mais incidente do que a clamídia. Na nossa sociedade, provavelmente nós estamos no meio termo aí, com incidência de ambas bastante elevadas. Tá? O que está acontecendo hoje nos Estados Unidos? Isso que eu comentei por alto quando eu falei do NAT, na gonococcia, eu vou explicar agora em detalhes. Também se faz diagnóstico da Chlamydia trachomatis, se faz essencialmente por NAAT. Os outros métodos, eu vou falar daqui a pouquinho, são extremamente ineficazes. Nos Estados Unidos, o ACOG, Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, tem como recomendação de conduta que todas as mulheres, ao iniciarem vida sexual ativa, devem fazer um NAT para gonococo e para clamídia anualmente. Na verdade, eles fazem para gonococo, clamídia e tricomonas.
tá? Uma vez por ano até os 25 anos de idade. Se ela permanece após os 25 anos de idade com troca de parceiro, no contexto de promiscuidade que eu citei agora há pouco, continua fazendo o exame anual. Se ela trocar de parceiro, recomenda-se que nos 3 primeiros anos após a troca de um parceiro também mantenha a realização do NAT. Para quê? Para diagnosticar as formas assintomáticas. É fundamental entender que se no gonococo eu já falei que 10, 17% apenas tinham manifestações clínicas, na clamídia é menos ainda. Então a imensa maioria das portadoras de clamídia e de gonococo são mulheres assintomáticas. A única forma de detectar é através de exame laboratorial como o NAT. Aqui vocês veem a comparação de dois exames especulares, o colo à esquerda, um colo considerado normal, o colo à direita, um colo de uma mulher com clamídia. Vejam que na área periorificial, nessa região que se vê, o colo todo hiperemiado, um colo friável, vasodilatado. Então ela vai ter sangramento na relação sexual e às vezes até sangramentos espontâneos não relacionados ao ciclo menstrual. Normalmente esse sangramento é de pequena quantidade. Aqui vocês veem um colo, da mesma forma que o outro, de uma visão um pouco mais ampla, a hiperemia ao redor do orifício, depois ele vai ficando normal no epitélio estratificado, e vejam que a secreção que sai junto do muco cervical tem uma quantidade infinitamente pequenininha de pus. Ela é muito menos evidente do que no gonococo, onde eu tinha aquela secreção intensa mostrada previamente. Para efeito de comparação, vejam a diferença entre o colo da clamídia e o colo do gonococo. Ambos com hiperemia periorificial, porém vejam que a secreção purulenta da gonococcía é muito mais óbvia, muito mais fácil de diagnosticar, enquanto que da clamídia é muito mais sutil. Alguns advogam até que a turvação do muco cervical já seria indicação para tratamento de clamídia se você não dispõe de nenhuma metodologia diagnóstica. O diagnóstico, como eu estava comentando antes, a cultura é possível, né, mas ela é cara, demorada, é um exame que praticamente não se realiza. Né. Testes sorológicos é uma questão bastante controversa. Até hoje, o próprio Manual do Ministério da Saúde fala em testes sorológicos, tá? Porém, o CDC hoje tem os testes sorológicos para clamídia com recomendação de não realização. Então, a recomendação de conduta do CDC é de não realização. E por que isso? Porque os testes sorológicos para clamídia, em fixação de complemento ou imunofluorescência, qualquer um dos dois, eles vão ter uma taxa de 20 a 40% de falso positivo. E aqui vocês têm que entender o contexto de um exame de DST com falso positivo. Isso vai gerar conflito para o casal de formas até graves, com litígio, com divórcio, e existem vários relatos descritos de casais que entraram com pedido de divórcio com um exame de clamídia anexado a um processo de um divórcio litigioso. Então, um exame que tem 40% de falso positivo é um exame para não ser feito. Qual é o padrão ouro atual? O padrão ouro é o NAT. Pouco acessível no Brasil pelo custo, mas é uma questão de tempo para que ele caia. Né? Ele já era em custo, o custo para a clínica privada, ele era um custo, mesmo na clínica privada, extremamente elevado. E aos poucos ele foi caindo, ele já é hoje 1/3 do que ele era quando ele foi lançado no Brasil. É um exame novo, é um exame recente, dentro do contexto dos outros exames, mas ele é um exame que tende a baratear bastante. Tratamento da clamídia é bastante simples. É o mesmo tratamento da gonococcía sem a ceftriaxona. Se você tivesse um exame específico que conseguisse diferenciar, fosse negativo para gonococo e positivo para clamídia, diferenciando um do outro, você trataria só com azitromicina.
Mesmo o CDC recomenda que o tratamento sempre seja combinado, não seja apenas com azitromicina. Porque a grande diferença dos dois tratamentos é que o tratamento da gonorreia inclui a ceftriaxona e o da clamídia é só a azitromicina. Ambos com azitromicina, um com, outro sem ceftriaxona. Porém, o CDC fala que há muita paciente com co-infecção. Ela tem os dois, ela tem o gonococo e a clamídia. Então, sempre se recomenda fazer um tratamento baseado no que eu mostrei em gonococcía, tratando com ceftriaxona mais azitromicina. Dose de azitromicina aqui é a mesma, 1 grama, como eu apresentei antes. Pode fazer tratamento com doxiciclina 7 dias? Pode. Qual é a contraindicação hoje? A contraindicação que eu comentei antes, tratamentos prolongados, baixa adesão num perfil de paciente que tem DST. E finalizando, a questão de realização de exames pós-terapia. Isso vale tanto para a clamídia quanto vale também para o gonococo. Às vezes, como se faz, por exemplo, num exame de urina pós-infecção urinária, colher uma cultura controle, não é recomendado, se você tiver acesso ao NAT, por exemplo, realizar um exame após tratamento para ver se houve a cura. A recomendação é que, no mínimo, em 3 meses você pode repetir o exame. É até recomendável fazer um exame a médio prazo. Por quê? Porque pelo perfil epidemiológico, pelo perfil de comportamento de quem tem DST, é possível que esta pessoa adquira novamente uma DST. Porque o parceiro não trata ou porque se expôs ao risco, independente de parceiros fixos ou não. Então pode fazer, até deve, só que não menos de 3 meses. Se você fizer imediatamente após o tratamento, o exame terá falso positivo por ainda manter partículas da bactéria circulantes que vão ser detectadas no exame. Aqui nós vemos um quadro do Conitec, SUS, tá? Terapia Brasileira, Conitec 2018, que é a última versão disponível para cada uma das condições que eu já falei. Então vejam vocês, a infecção gonocócica não complicada, tanto para uretrite, colo do útero, reto ou faringe, que são as formas mais importantes. A diferença é a dose de ceftriaxona. Vejam que a dose preconizada pelo Ministério é de 500. Isso não tem um embasamento sólido na literatura internacional, os outros manuais, a maioria deles, tanto da Organização Mundial de Saúde quanto do CDC, a dose é de 250. E um outro problema, que no nosso meio, no serviço público, é muito difícil conseguir a ceftriaxona na apresentação intramuscular. A maioria dos serviços dispõe apenas de apresentação endovenosa e é questionável se a apresentação endovenosa pode ser feita em aplicação intramuscular. E a azitromicina 500 são 2 comprimidos. Fundamental lembrar, um ponto, que o parceiro, todos os parceiros, se ela tiver mais de um parceiro, têm que ser tratados independente de sintoma. Isso é um conceito essencial na terapia de qualquer doença sexualmente transmissível, tratamento do parceiro. Infelizmente, a gente verifica que com muita frequência ocorrem 2 situações. Primeira, que o parceiro recusa o tratamento, principalmente quando ele é assintomático. Segunda, que é a mais desagradável de todas, é que o próprio médico que tratou a paciente primariamente não passou tratamento para o parceiro. Então, reforçando, tratar o parceiro é fundamental em qualquer DST, seja gonococo e clamídia que eu estou falando, seja sífilis ou qualquer outra. Numa forma disseminada, que são formas graves de gonococcía, e gonococcía pode fazer até um quadro de septicemia, e aí pode chegar até a morte, tá? Nós temos a ceftriaxona 1 grama, aí sim EV pode ser feita, pelo menos 7 dias de tratamento, ou mais se persistir sintoma. Conjuntivite gonocócica 1 grama dose única, e na clamídia a azitromicina 500 miligramas dose única, ou doxiciclina, como eu falei, ou amoxicilina 500 miligramas 3 vezes ao dia por 7 dias. São esquemas prolongados, são esquemas de baixa adesão, sempre a preferência pela azitromicina, e ela está disponível no Sistema Único de Saúde. Vou comentar agora, nós vamos iniciar falando sobre a terceira das bactérias causadoras de doenças do trato genital superior, que é o Mycoplasma genitalium.
Uma particularidade do Mycoplasma genitalium é que a identificação dele é recente, ele é da década de 80, ou seja, ele tem 30 e poucos anos, não mais de 40 anos de existência, entre aspas. Na verdade, ele sempre existiu. O que acontece é que antes ele era classificado como uma variante de Mycoplasma hominis. E depois do sequenciamento genético se concluiu que ela é uma nova bactéria, que ela é diferente, ela é de uma outra espécie do que as Mycoplasma hominis. E ela é causadora, e foi identificada como causadora de 20% das uretrites em homem, 30% nos casos de uretrites recorrentes em homens, e em mulheres, a grande maioria delas é assintomática, assim como o gonococo, assim como a clamídia, sendo detectada entre 10 e 30% das mulheres com cervicite. Então ela é relevante, ela está presente aí de 10 a 30% nas mulheres com cervicite e 22% dos casos de doença inflamatória pélvica. Ela é muito importante, mais insidiosa, menos sintomática e o que é mais sério, o diagnóstico é muito difícil, a cultura dela demora até 6 meses para crescimento em placa, ou seja, é inviável cultura de Mycoplasma genitalium. NAAT está em desenvolvimento, ainda não é liberado pelo FDA, mas já existem kits em PCR e NAAT para o diagnóstico de Mycoplasma genitalium. Ele ainda não é oficialmente liberado, mas os kits já existem. E é a solução. É como se vai detectar essa bactéria. Clinicamente, ela vai apresentar um quadro bastante insidioso, semelhante a todos os outros que eu comentei antes. Tratamento é baseado em azitromicina 1 grama dose única. E aqui a gente entende um aspecto. Tratou-se uma porcentagem enorme de mulheres no passado como clamídia, porque o tratamento é o mesmo, sem saber que não era clamídia que se estava tratando, porque o exame para clamídia também não era disponível. Até muito recentemente, o tratamento sempre foi baseado em sintoma. Olha, tem secreção endocervical, você vai fazer ceftriaxona mais azitromicina. Se era gonococo, se era clamídia, não se sabia. E nem muito menos que poderia existir uma terceira bactéria chamada Mycoplasma genitalium que causa os mesmos sintomas. Qual é o problema do Mycoplasma genitalium? Que nos últimos 20 anos houve um aumento significativo dos casos de resistência. Antigamente, já após a identificação da bactéria, a taxa de cura com azitromicina em dose única era de 85%. E no momento atual, no presente, hoje, apenas 40% das pacientes vão ser curadas com dose de azitromicina 1 grama. Qual é a terapia atual para o Mycoplasma genitalium? A terapia para recorrência ou ausência de resposta é uma quinolona, é o moxifloxacin, na dose de 400 miligramas por dia, de 7 a 14 dias de terapia, dependendo se for recorrente, trata mais prolongado, se for um quadro que você já tenha diagnóstico ou que consiga fazer um diagnóstico mais preciso, você já pode iniciar direto com a moxifloxacina, porque a eficácia da azitromicina atualmente é muito baixa. Também sempre tratar o parceiro, pode ser com azitromicina, se não houver teste disponível. Finalmente, nós vamos falar sobre a doença inflamatória pélvica aguda, a DIP aguda ou DIPA, para alguns, que é quando você tem a ascensão de micro-organismos da flora vaginal para a cavidade endometrial, trompas, peritônio pélvico, peritônio como um todo, caracterizando o agravamento de uma infecção. Nós já falamos sobre a questão do DIU, não vou me prolongar, o DIU como um fator de risco, porém dependente de exposição ao fator primordial que é a promiscuidade. Importante entender que a DIPA é polimicrobiana. Ela tem fatores predisponentes, ou seja, a infecção endocervical é o fator mais importante dentro da gênese da DIPA. E nós temos vários aspectos para entender isso. O endocervice na mulher normal, ele faz ele é uma barreira
importantíssima para que micro-organismos da flora vaginal, e eu falei isso a semana quando eu falei de vulvovaginite, que eu expliquei a fisiologia da flora vaginal, que é riquíssima com bacilos gram-negativos, com bactérias gram-positivas, aeróbicas, anaeróbicas. Como é que ela não sobe para o trato genital superior, visto que o colo tem um orifício? Há uma comunicação entre a vagina e o endométrio. Os mecanismos de defesa do muco cervical e do colo como um todo incluem mecanismos de aspecto imune, incluem mecanismos de resposta celular, incluem mecanismos bacteriostáticos pela própria composição do muco cervical. Uma vez que você tem uma infecção instalada no endocervice, que pode ser o gonococo, pode ser a clamídia e o micoplasma genitálium, todos esses mecanismos estão alterados e você começa a perder a capacidade de ascensão de patógenos. Agora são patógenos, elas eram bactérias normais da flora vaginal. Se elas subirem para o endométrio, que é, em teoria, asséptico, elas vão caracterizar uma DIP. O endométrio é o primeiro estágio da DIP. Diga-se de passagem, o estágio menos problemático. A maioria das vezes, a infecção endometrial pura, ela é pouco sintomática. Quando vai para a trompa e depois para o peritônio, que o quadro vai se agravar de forma muito importante. Diferentemente do que era no passado, a clamídia e o gonococo, eles respondem por 60% dos quadros de DIP. Hoje nós sabemos que existem outras, o micoplasma que eu citei, que pode estar com mais 20% e ainda vai sobrar 20%. O conceito de DIP se ampliou, não ficando mais restrito à presença de uma DST, gonococo, clamídia e micoplasma. Manipulações cirúrgicas, procedimentos médicos que manipulem a cavidade endometrial a partir da vagina, por exemplo, colocação de DIU, biópsia de endométrio, esteroscopia, curetagem. Se você tiver uma infecção posterior a um procedimento desses, hoje ela é caracterizada como DIPA também. Uma DIPA por manipulação, ela responderia aí pelos outros 20%, além de outras menos conhecidas. Especula-se até que mulheres com vaginose possam ter uma predisposição maior à DIPA, mesmo não tendo gonococo, a clamídia e o micoplasma. Nós temos essa teoria da ascensão direta que eu falei agora, é possível também ascensão linfática e hematogênica, porém elas têm uma representação muito pequena dentro do contexto geral. Outros possíveis causadores, além dos citados, ureoplasma urealítico, micoplasma omnis, né? E eles são os predisponentes. Na infecção final, quando o quadro já está adiantado, nós temos os patógenos secundários, que são as bactérias aeróbicas e anaeróbicas, tanto gram-positivas quanto gram-negativas da vagina. Então agora, a bactéria que num sítio ela é normal, em outro sítio ela é patológica. Isso é muito simples de entender. A mesma E. coli que você tem dentro do seu intestino, se você tiver uma perfuração intestinal e ela cair na cavidade abdominal, você vai ter uma peritonite. Você não precisa de nenhuma bactéria especial para isso. Um trauma que perfure uma alça e traga a E. coli de dentro da luz do intestino para a cavidade peritoneal é uma peritonite. Então, uma bactéria que em um local do corpo ela é normal, em outro ela é patológica. No nosso caso aqui da DIP, as bactérias que na vagina são normais, se elas subirem para o trato genital superior, endométrio para cima, endométrio, trompa, elas são patológicas e elas provocam uma doença muito grave que é a DIPA. Aqui as possíveis vias de ascensão da infecção, em verde naquele esquema superior, passando a ascensão direta, que seria a mais provável, a mais frequente, respondendo pela imensa maioria dos casos, que é a teoria que eu citei para vocês, desde da infecção do endocervice, avançando para a cavidade endometrial, trompa e da trompa caindo para peritônio. As setas em vermelho representariam ascensões aí linfáticas e hematogênicas. Clinicamente, como é que a DIP se caracteriza? Isso é uma questão fundamental, clássica, de questão, inclusive, que é a caracterização
da doença inflamatória pélvica. Ela se caracteriza por uma dor pélvica. A dor pélvica é uma dor descrita no hipogástrio, no baixo ventre, de aparecimento recente, em geral períodos menores de 15 dias. Muitas vezes, e muitas mulheres referem que a dor menstrual, que a dor começa a ocorrer após o período menstrual e vai piorando com o passar dos dias de forma rápida. Por que o período menstrual é importante? Porque a própria presença do sangramento menstrual cria um filme líquido de comunicação entre o meio vaginal e a cavidade endometrial. Então, com um novo fator predisponente. A dor piora com o coito, depois piora a manobras de valsalva e até a própria deambulação com irradiação para as faces mediais das coxas. Há também a queixa de corrimento variável, de cor purulenta, que aparece junto da dor, e o exame você vai verificar que essa secreção vem pelo endosservice. 40% dos casos, curiosamente, a paciente, quando investigada, e na maioria das vezes é retrospectiva essa investigação, dificilmente ela busca atendimento por causa disso. Quando você pega a paciente com DIPA e pergunta detalhadamente como é que era nos meses anteriores a este quadro atual, a paciente vai referir que ela estava tendo algum tipo de sangramento atípico, caracterizando uma polimenorreia. O que estava acontecendo? Provavelmente ela já estava com o endométrio comprometido na endometrite, porém de uma forma leve, ainda sem as manifestações mais agressivas que eu vou citar daqui a pouco. Em 25% das pacientes, o quadro evolui para náusea, vômito, anorexia e ilioadinâmico. O que é isso? É irritação peritoneal. Tá? Essa paciente está com um quadro grave. Se ela tem ilioadinâmico associado com anorexia, vômito e náusea, ela tem um acometimento peritoneal, ela já está com peritonite associada. Representação esquemática de formas distintas de DIP. No ápice à esquerda, nós temos uma forma mais leve. Vejam a representação do pus caindo de dentro da trompa para a cavidade do peritônio, ainda em peritônio pélvico. Na mesma imagem abaixo, nós já temos a representação aqui de um grande abscesso entre o útero e o intestino, um abscesso do fundo do saco de Douglas posterior. Na foto à direita, uma forma bem delicada, mais delicada até do que aquela da figura esquerda, apenas uma leve secreção purulenta pela trompa que só seria vista numa laparoscopia. Esta classificação, muitos autores usam de forma didática. Eu gosto de utilizar porque ela vai facilitar a definição de terapia. E a classificação mais tradicional da DIPA, onde a gente classifica a DIPA em 4 subgrupos. Então eu tenho a DIPA tipo 1, que se caracteriza por comprometimento do endométrio e da trompa. Então eu tenho endometrite e salpingite aguda sem peritonite. Na DIP tipo 2, eu tenho salpingite com peritonite pélvica. Na DIP tipo 3, eu tenho oclusão tubária e formação do abscesso tubovariano. Então a trompa tem um acometimento mais grave e forma um abscesso que pode ser só da trompa ou da trompa e do ovário. Porém, ele está íntegro. E na DIP tipo 4, esse abscesso se rompe, secreção de grande quantidade na cavidade abdominal como um todo, e o quadro de peritonite generalizada, que pode se seguir com choque séptico e pode levar a paciente à morte. Aqui a representação do lado de várias formas de abscesso tubovariano. Então, aqui na foto à esquerda, um grande abscesso envolvendo só a trompa. Do lado direito, nós temos um abscesso e a evolução dele na figura, mostrando a evolução de um abscesso que destrói o ovário. O paciente perde o ovário por conta de DIP. Né? Muitas dessas pacientes, o ovário vai ser destruído pela infecção e às vezes tem que ser removido cirurgicamente se tiver complicação, nós vamos falar daqui a pouco. A tríade clássica da doença inflamatória pélvica. Então, a dor que eu caracterizei,
previamente, mais dor à lateralização do colo uterino ao exame de toque. Então você faz o exame de toque vaginal, movimenta o colo do útero delicadamente para um lado e para o outro e a paciente tem uma dor muito intensa a esta manobra. E terceiro, a dor à palpação anexial ao toque ou espessamento anexial ao toque. Esse terceiro aspecto também no exame de toque vaginal combinado ginecológico, palpando pelo abdômen e tocando, você sente, a paciente sente muita dor e você pode eventualmente sentir um espessamento anexial. O diagnóstico seria fechado com a associação dos fatores menores, febre acima de 38 graus, leucocitose no hemograma, Cudocentese seria uma punção do fundo vaginal, no fundo do saco de Douglas, puncionar o fundo do saco de Douglas por via vaginal e ter resultado de conteúdo purulento. Tumor pélvico ao toque combinado ou ultrassom, hemossedimentação ou o VHS ou PCR aumentados, coloração de gram positiva para gonococo ou clamídia na endosservice, e 5 ou mais leucócitos em microscopia de grande aumento de material endocervical. Isso aqui você colheria material do endosservice e uma visualização direta avaliando leucócito no conteúdo de material endocervical. Com 5 em campo de grande aumento de 400 vezes, você daria esses critérios. Aqui vale uma consideração muito importante. Há uma divergência no critério que o CDC americano usa para o diagnóstico de DIP, indicando o tratamento, aqui eu estou falando de tratamento, e o critério que o Conitec usa em relação ao diagnóstico final para DIP. Aqui nós temos o padrão do Conitec. Para o Conitec, para o critério adotado no SUS, o diagnóstico de DIP vai ser feito com os critérios maiores e tem que ter os 3 critérios maiores: dor no hipogástrio, dor à palpação dos anexos e dor à mobilização do colo do útero. Os 3 juntos e ainda um dos critérios menores, que são iguais ao que eu falei, a todos aqueles que eu falei agora há pouco. Tá? Então vejam vocês que eu tenho que ter os 3 critérios e ainda ter mais um acessório. E é relevante falar que algumas pacientes com formas mais leves, a DIP tipo 1 que eu citei no começo, a DIP com comprometimento apenas endometrial e tubário, muitas delas não terão os critérios menores de forma muito relevante. Então você vai postergar o diagnóstico. O que o CDC fala a respeito desses mesmos critérios? Que é óbvio que se você tiver os 3 critérios maiores e um ou mais dos menores, a sensibilidade e a especificidade do diagnóstico vão ser muito maiores. Porém, que você vai estar retardando o diagnóstico. Então, o que eles propõem? Que se você tiver um dos critérios maiores, 1, 2, lógico que não precisa ter os 3, e descartar outras hipóteses diagnósticas, que você deve tratar a paciente como DIP, fazendo avaliação diária da evolução do quadro e que se em 48 horas ela não tiver melhora, você tem que rever todos os critérios diagnósticos, porque a paciente pode ser um outro diagnóstico que foi falseado no começo. Então, qual é a grande diferença entre o critério diagnóstico do CDC e do Ministério da Saúde e do Conitec? É a questão de os 3 critérios maiores tem que estar os 3 presentes no critério brasileiro e mais um critério menor. E o CDC diz que se você tem um dos 3 critérios do diagnóstico dos critérios maiores e não tenha outras hipóteses diagnósticas sólidas, que você deve iniciar um tratamento de DIP em mulheres com vida sexual ativa, é óbvio. Tá? Caso contrário, se você não tiver resposta em um prazo de 48 horas, retorna à rotina de investigação com novos exames, ou porque a paciente vai ter que ser reavaliada. Mas com isso você faz um diagnóstico mais precoce, inicia a terapia mais precocemente e tem menos complicações.
Aqui no Ministério da Saúde, o que ele chama de critério elaborado? Critério elaborado é diagnóstico de certeza. Só que a maioria deles são muito demorados ou não estão presentes em todos os quadros. Primeiro, evidência histopatológica de endometrite. Então, você tem uma biópsia de endométrio histopatológica, tá? De endometrite. Quanto tempo que demora para ter um resultado de uma biópsia endometrial? É uma questão bastante simples de pensar no agravamento do quadro. A presença do abscesso tubovariano de fundo de saco de Douglas ou das tubovariano ou do fundo de saco de Douglas em estudo de imagem, ultrassom ou tomo, ou ressonância. É óbvio, isso aqui a paciente já está numa DIP tipo 3. Ela está evoluindo para o último grau de gravidade da DIP. Tá? E por último, a laparoscopia com evidência de DIP também, saindo secreção purulenta de dentro da trompa, aí, mesmo que seja uma DIP 1. A questão é, quantas pacientes conseguem acesso a uma laparoscopia dentro do sistema público de saúde? Então, qual que é a recomendação que eu passo em relação à DIP? Independente dos critérios do Conitec, os critérios do CDC são mais flexíveis e eles, no fundo, são mais reais do ponto de vista de risco de complicação para paciente. Então, na minha ótica, o paciente com qualquer um dos critérios maiores, excluindo outras possibilidades diagnósticas, deve-se iniciar o tratamento, avaliar em 48 horas se não resolveu, se não melhorou o quadro, não precisa ter a resolução completa, precisa ter melhora. Não teve melhora, aí você retoma toda a rotina de investigação, porque a paciente pode ter alguma das outras patologias que fazem diagnóstico diferencial. E quais são as doenças mais importantes para diagnóstico diferencial em doença inflamatória pélvica aguda? A pior de todas, do ponto de vista, quando eu falo pior, é da dificuldade de fazer esse diagnóstico diferencial, é a apendicite. Muitas mulheres, lógico, 50% de chance, seria uma coisa meio grosseira, porque ela pode ter dor bilateral. Mas quando a dor é lateralizada, ela pode ser tanto de um lado quanto do outro. Se for do lado direito, o diagnóstico diferencial de apendicite é muito difícil. E não é raro a paciente ser submetida a um procedimento cirúrgico, às vezes, para remoção do apêndice, e se constatar que o apêndice está normal e que a inflamação, na verdade, vem do trato genital. E vice-versa. Paciente que trata como o DIP e não melhora, e de repente o quadro de apendicite se instala de forma mais evidente. Por isso que eu falei que quando se trabalha com o uso de menos de 3 critérios maiores, a paciente tem que estar internada e controlada, porque ela pode não estar com a DIP e ela ter evolução do quadro. O segundo, prensa ectópica. Prensa ectópica é fácil de fazer o diagnóstico diferencial. Qualquer paciente com dor aguda em baixo ventre, no menacne, o primeiro exame a ser solicitado é um beta-HCG. Então, ele é um diagnóstico diferencial bem mais fácil do que a apendicite. Se tem beta-HCG positivo, você tem que pensar que é ectópica. Tumores ovarianos, em especial torcidos ou rotos, torção ovariana, pielonefrite, rotura de cisto ovariano, gastroenterocolite. Gastroenterocolite é óbvio que eu não estou falando de gastroenterocolite leve, eu estou falando de coisas graves, shigellose, salmonelose e outras variáveis de gastroenterocolite que podem provocar dores abdominais importantíssimas. Litíase renal, cistites, também nas formas mais relevantes, endometriose, doenças proctológicas. Eu já operei uma paciente que tinha diagnóstico de tomografia de abscesso tubovariano e a exploração cirúrgica mostrou que as trompas eram normais e que o abscesso não era da trompa, e sim uma diverticulite bastante grande que já estava com ruptura, inclusive, e quem teve que intervir foi a equipe de cirurgia. Colecistite, por incrível que pareça, andar superior do abdômen, mas pode ter dor referida no andar inferior. Úlcera perfurada da mesma forma e outras causas mais raras. O que eu quero que vocês entendam é que essa lista, ela não é por acaso. Vejam que eu começo por uma doença proctológica ou gastrointestinal, passo por uma ginecológica, outra ginecológica, urológica, depois eu volto para a ginecológica, gastrointestinal e assim eu vou transicionando. Por quê? Porque essa lista apresenta a frequência de diagnósticos diferenciais mais críticos
para a doença inflamatória pélvica aguda, começando dos dois mais importantes, apendicite, prensa ectópica, até causas bem menos prováveis e bem menos frequentes no diagnóstico diferencial, como colicistite e úlcera. Complementar a investigação clínica é fundamental na doença inflamatória pélvica aguda. Seja para estabelecer a gravidade do quadro que você tem, você já pode ter feito todos os exames prévios. A paciente pode ser uma paciente que apresente os 3 critérios maiores e febre. O diagnóstico está fechado, por mais estrito que seja o critério que você vai usar. Mesmo assim, os exames complementares são importantes para avaliar a gravidade da doença e também para acompanhar o resultado da terapia que vai ser instituída. Primeiro exame fundamental no diagnóstico específico da DIP aguda é o hemograma. Né? Avaliar o grau da leucocitose, desvio à esquerda, normalmente que aparece, e ele vai ser um parâmetro importante no monitoramento da terapia que vai ser realizada. VHS ou PCR, a urina 1 também é realizada sempre, avaliar a presença de uretrite, culturas, se possível, endocervical para o gonococo, se possível para a clamídia, mas qual que é o exame que seria ideal? Realizar o NAT para gonococo e clamídia, se for possível. Ultrassom pélvico é obrigatório. O ultrassom tem que avaliar a presença de abscesso e também ajudar no diagnóstico diferencial de outras patologias. E em última instância, caso o diagnóstico diferencial ainda permaneça duvidoso, você pode usar outros exames. Tomografia de abdômen, que é um exame muito bom para avaliar apendicite, né? Mas muitas vezes o diagnóstico ainda não é fechado com esses exames. E o último exame que pode ser realizado aqui, ainda pensando como exame diagnóstico, que tem a grande vantagem de ser exame e poder ser a intervenção, é a laparoscopia. Pensando que a laparoscopia pode fazer o diagnóstico diferencial entre apendicite e DIP, e se for uma apendicite, a laparoscopia trata. Se for um cisto ovariano, ela trata. Se for uma torção ovariana, ela trata. Então, a laparoscopia tem grandes benefícios no diagnóstico. Infelizmente, dentro do sistema público de saúde, muitas vezes a paciente não consegue ter acesso a uma laparoscopia em serviço de urgência. Então, acaba sendo um recurso menos utilizado do que ele deveria ser. Um exemplo clássico de uma laparoscopia de uma DIP, onde você encontra uma coleção purulenta. Isso aqui é uma visão aqui no canto inferior esquerdo, seria o útero rebatido, e você vê embaixo, no fundo do saco de Douglas anterior, você vê uma quantidade grande de pus. Esse pus, inclusive na laparoscopia, ele vai ser aspirado e mandado para cultura específica. Então eu vou ter um antibiograma específico que vai guiar a terapia clínica. Se ela tiver abscesso tubo-ovariano, a laparoscopia pode tratar. Se for uma DIP de tipo 1 e tipo 2, só colhe material, aspira, faz um lavado do abdômen para diminuir a carga de bactérias, então melhora a resposta, e esse material vai ser mandado para antibiograma. Finalizando o tratamento da DIP. Então nós vamos dividir agora as pacientes em 2 grandes grupos. As pacientes com quadros leve a moderado de DIPA 1, então aquelas que têm a forma de DIP que envolve endométrio e trompa, elas podem receber um tratamento ambulatorial, um tratamento domiciliar. Ela não precisa ficar internada. Qual é o critério fundamental para que você escolha tratamento ambulatorial? Primeiro, a doença é uma doença leve, DIP 1, leve a moderada. Segundo critério que não está anotado aqui, o diagnóstico é um diagnóstico mais sólido. Não foi baseado em um critério só. Quando você baseia naquele princípio do CDC de 1 ou 2 critérios, essa paciente preferencialmente deve estar internada. Então eu tenho uma paciente com diagnóstico sólido, tá? E uma paciente que tem um quadro leve a moderado de DIP 1. Ela vai ter outras condições. Primeiro, ela tem que ter controle. Então tem que ser uma paciente bem informada, consciente de risco e, se preciso, que ela possa ser removida
caso ela piore. Não é porque é DIP 1 e 2 que não possa piorar e que ela possa não ter uma resposta adequada ao tratamento. O tratamento é muito simples. O tratamento é o mesmo tratamento da gonococcia, com o ceftriaxone, baseado em ceftriaxone, tá? Na mesma dose, 500 miligramas pelo Conitec, 250 pelo CDC, seguida associada a doxiciclina via oral, 14 dias. Metronidazol, eu vou comentar depois, o metronidazol pelo CDC, ele não é relatado como droga importante para tratar DIP leve. E, curiosamente, o Ministério da Saúde faz a recomendação do uso do metronidazol nos casos leves e não faz nos casos mais graves. Eu vou falar sobre isso mais para frente. Por enquanto, vamos pegar o esquema mais utilizado pela Organização Mundial de Saúde e pelo CDC, que é ceftriaxone 250 mg IM mais doxiciclina 14 dias. Todos reconhecendo que se a paciente não toma 7 dias, não vai tomar 14. Tá? Então, o que se busca hoje? Se busca substituir a doxiciclina por azitromicina, com dois esquemas. Tem um esquema de 7 dias, na dose de 250 a 500 miligramas, e o novo esquema apresentado pelo CDC em 2015, que teria uma dose de 1 grama no dia 1, repetida após uma semana no dia 7, com nível C de evidência, porque ainda são estudos com séries pequenas de caso. Acredito que logo teremos uma ampliação nessas séries que possam permitir até a realização de uma meta-análise para que esse esquema possa ser feito, porque esse esquema é um esquema que pode ter boa adesão do paciente. Oficialmente, o esquema é ceftriaxone mais doxiciclina 14 dias. A ceftriaxona, dose única, apenas no primeiro dia. A doxiciclina que é 14 dias. Já o tratamento hospitalar, ele é reservado para 3 condições específicas, o tratamento clínico hospitalar. Para DIP tipo 2, ou seja, pelviperitonite associada, o que diferencia DIP tipo 1 de DIP tipo 2? Normalmente na DIP tipo 2 a paciente já tem uma queda do estado geral, febre, o hemograma já tem alterações mais relevantes. DIP tipo 3 nós temos que ter imagem, tem que ter abscesso tubovariano ou abscesso pélvico, né? E as formas de DIP 1 que não responderam ao tratamento ambulatorial. Então, depois de 48 horas, se ela não teve resposta, ela vai ser internada e passar para tratamento endovenoso. Quais são os esquemas preconizados? Primeiro eu vou apresentar os esquemas do CDC e depois eu vou apresentar do Conitec. O CDC preconiza uma droga como primeira escolha, que é o cefotetano, eu pus o asterisco porque essa droga não é disponível no Brasil. Então nós temos a segunda do CDC, que é a cefoxitina, que é uma cefalosporina de segunda geração. Nós temos essa droga no Brasil. Ela é feita 2 gramas EV de 6 em 6 horas até 48 horas da remissão sintomática. É importante que todos os esquemas que eu vou apresentar agora são feitos da mesma forma. Todos eles serão mantidos até 48 horas depois que a paciente melhora os sintomas. E a gente monitora muito isso pelo próprio hemograma. Então, a hora que o hemograma melhora a leucocitose, nós ainda vamos manter 2 dias de antibiótico. Isso vai dar aproximadamente 5 a 7 dias de tratamento endovenoso para as formas importantes de DIP. Como regime alternativo, nós temos ampicilina e sulbactam, também faz parte do manual do SUS, na dose de 3 gramas EV de 6 em 6 horas. Qual é o fator aqui? Custo. É um tratamento bem mais caro. E para todos esses esquemas, cefotetano, cefoxitina, ampicilina, sulbactam, associa-se doxiciclina via oral de 12 em 12 horas por 14 dias e metronidazol 500 miligramas, que pode ser tanto EV quanto via oral. Aqui eu pus como ser considerado, não é obrigatório. Não é obrigatório quando? Na DIP 2. Na DIP 3, se tem abscesso tubovariano, é obrigatório ter uma droga anaerobicida. No caso, ou metronidazol, ou no último esquema, vocês vão ver que tem a clindamicina.
Então, neste caso, se a paciente tiver DIP3, tiver abscesso tubovariano, obrigatoriamente o metronidazol tem que ser utilizado. Aquelas substituições da doxiciclina por azitromicina, da mesma forma que eu falei no tratamento ambulatorial, também são válidas aqui no tratamento hospitalar. E por último, um esquema que a gente utiliza muito aqui, a gente utiliza muito na UFO, que é clindamicina mais gentamicina. Clindamicina na dose de 900 mg EV de 8 em 8 horas e a gentamicina, que é um aminoglicosídeo, 80 mg EV de 8 em 8 horas. É o esquema padrão para alérgicos a beta-lactâmicos. Pessoa que tiver alergia, histórico de alergia à penicilina ou cefalosporinas, ela deve receber esse esquema. A clindamicina tem a grande vantagem que ela complementa um espectro e substitui inclusive o metronidazol no espectro anaerobicida dela. Então é um esquema muito amplo e muito bom para ser utilizado. Contraindicação desse esquema, nefropatia, porque a gentamicina é uma droga nefrotóxica. Em comparação com os regimes anteriores, que são os regimes do CDC e da Organização Mundial de Saúde, aqui tem o regime do SUS, do Conitec, a versão 2018 do Conitec. A primeira coisa que chama atenção é a diferença na dose de ceftriaxona, já falei isso na gonococcia, não vou repetir, é uma dose diferente da dose padrão da literatura. Em relação ao resto, é tudo igual. E outra, doxiciclina, mesma dose, mesma duração, 14 dias. O Conitec nem cita os esquemas de azitromicina. Mas o que chama atenção no tratamento ambulatorial é que o metronidazol está como e-metronidazol. E o CDC deixa claro que metronidazol é uma droga optativa para casos leves, que ela não tem uma evidência científica sólida que embase o uso de metronidazol. O metronidazol, o CDC deixa claro que é importante uma droga anaerobicida como o metronidazol em pacientes que têm abscesso tubovariano. Aqui, no tratamento de segunda opção, a única diferença é uma outra cefalosporina de terceira geração, que é a cefotaxima, tá? Também numa dose de 500, dose única, o resto é tudo igual. Já o regime hospitalar, a primeira diferença é que eles colocam a ceftriaxona 1 grama EV uma vez ao dia por 14 dias. E o CDC é contrário ao uso de ceftriaxona em tratamento de DIP. Ele fala que ou você usa o cefotetano, que é outra cefalosporina de terceira geração, ou a cefoxitina, que é uma cefalosporina de segunda geração. E no manual anterior do Ministério da Saúde, de 2015, tinha cefoxitina. O problema é que a maioria dos hospitais não tem cefoxitina disponível. Tá? O resto, as mesmas coisas, e aqui ele põe o metronidazol como uma droga a ser utilizada. Mas vejam que no esquema de ampicilina e subactam, que também tem no CDC, não tem o metronidazol. E o segundo o CDC deveria se usar sempre que tiver abscesso tubovariano. E o segundo esquema do Ministério da Saúde no tratamento hospitalar, que é um esquema muito bom e que a gente utiliza bastante, que é a clindamicina mais a gentamicina. Tá? Esse esquema, no mesmo esquema que eu citei do CDC, é o mesmo esquema e é um esquema muito bom a ser utilizado. Aspectos gerais do tratamento hospitalar, qualquer um dos esquemas que você escolheu. Primeiro, monitoramento da paciente com curva térmica e leucograma. O leucograma tem que ser diário, né, para avaliar piora ou melhora da terapia. Avaliar a possibilidade de mudança de terapia em 48 horas a 72 horas sem resposta. Suspensão da dieta na fase inicial. Se você tem uma paciente que tem um diagnóstico duvidoso, naquelas formas de paciente que eu falei que o CDC fala que você só tem um critério, ela pode ter uma apendicite. Então você não vai deixar liberada a dieta enquanto você não tiver um diagnóstico fechado e a paciente começar a ter uma curva de melhora. Você deixa ela em jejum com reposição hidroeletrolítica. Quando é que você tem indicação de tratamento cirúrgico? Quando você tiver o abscesso tubovariano roto, ou seja, DIP4, ou o abscesso íntegro que não tem controle entre 48 e 72 horas de terapia endovenosa. No DIP3, até 2010, no manual do CDC de 2010, DIP3 era tratamento cirúrgico.
Abscesso tubovariano tinha que operar. No manual de 2015 que se introduz o tratamento clínico do abscesso tubovariano, porém com a ressalva, tem que melhorar em 48 a 72 horas. Não teve melhora, opera e remove a área envolvida. Pelviperitonite sem resposta clínica, também tratamento cirúrgico. A abordagem cirúrgica pode ser o que a gente chama de salpingostomia, que ninguém faz, porque essa trompa está morta. Ela foi totalmente destruída pela infecção. Salpingostomia seria abrir, fazer uma incisão na trompa, drenar o abscesso e deixar a trompa lá. Mas é uma trompa inoperante que ela vai correr um risco enorme de ter uma prenhese ectópica depois, mesmo que melhore da infecção. O que se realiza normalmente é a salpingectomia, é a remoção cirúrgica da trompa. Infelizmente, algumas vezes o ovário vai junto, porque ele está comprometido junto com a trompa. Então, a paciente vai perder um dos ovários por causa da infecção. E em quadros extremos de infecção generalizada, com abscesso tubovariano roto, DIP tipo 4, né? Às vezes você tem que fazer a histerectomia com anexectomia bilateral, que a gente chama de panhisterectomia, que é a histerectomia que remove as trompas, remove os ovários dos dois lados. São casos extremos, de gravidade extrema, normalmente de pacientes em quadro de choque séptico e instável hemodinamicamente, que você tem que tirar todo o foco infeccioso. E por fim, falar rapidamente sobre DIP crônica. DIP crônica é a evolução de infecção, em especial por clamídia mais do que de gonococo, mas pode ser dos dois, pode ser até do micoplasma também, que a gente ainda não tem tanta informação, que são os quadros agudos que evoluíram de forma subclínica, paciente que não tinha queixa, não tinha clínica, aquela paciente que é uma maioria, diga-se de passagem, do gonococo, da clamídia, e vão provocar aderências pélvicas e lesão irreversível das trompas. Tá? É a causa mais importante de fator tubário de infertilidade. É a paciente que tem obstrução das trompas e ela vai investigar, ela é infértil, vai investigar infertilidade e ela descobre que as trompas estão obstruídas bilateralmente. Causa mais provável, infecção por clamídia no passado. Tem um alto risco ainda de ter prenhese ectópica associada a essas obstruções tubárias e também a hidrossalpinge. A hidrossalpinge é diferente de abscesso tubovariano. Na hidrossalpinge a infecção já foi embora há muito tempo. O sistema imune destruiu a bactéria, mas a lesão que a bactéria provocou ficou. E a trompa continua secretando muco. A trompa é um epitélio que produz muco. Só que essa trompa está obstruída. Então ela vai formar uma coleção que aparece em exames de ultrassom como uma imagem cística bastante heterogênea, porque ela pode se dobrar em cima dela mesma, e essas imagens às vezes até confundem com coisas mais graves. E essas pacientes têm dor pélvica e a imagem de risco aí para lesões mais graves, elas acabam muitas vezes sendo operadas. Quadro clínico essencialmente da DIP crônica é dor pélvica crônica de difícil controle, dispareunia e infertilidade. O tratamento é muito limitado, a eficácia é muito baixa e o uso de antibióticos por tempo prolongado é proscrito, ele não é mais recomendado. No passado, alguns autores falavam em tratamentos que podiam chegar até 40 dias de doxiciclina. Essas coisas mostraram-se depois da era do PCR que eram completamente inúteis, porque na DIP crônica a quase totalidade das pacientes não tem mais o gonococo. Ficou a sequela do gonococo, a sequela da clamídia. Aqui é a representação da diferença entre uma DIP aguda com abscesso tubovariano à esquerda, hiperemiado, vermelho vivo, e do lado direito a hidrossalpinge, onde só tem muco e aderência. Tá? Você não tem mais inflamação, você só tem as sequelas da infecção pelo gonococo e pela clamídia que ocorreram às vezes décadas antes do quadro apresentado. E aqui outra representação da mesma forma. Vejam aqui do lado direito, na figura central, uma representação de uma laparotomia com aderências pélvicas monstruosas. E isso é muito comum. A gente opera
pacientes com aderências muito intensas, sem fatores predisponentes, pode ter certeza que ela deve ter tido uma doença inflamatória pélvica de forma subclínica que evoluiu para essas lesões, para essa fibrose. Isso traz muita dor e o tratamento é muito ineficaz. Fizemos uma contraposição de dois protocolos quando eles foram conflitantes. Essencialmente eles são iguais, mas um ponto ou outro há uma pequena divergência. Ambos são disponíveis na internet para download em PDF completo. À esquerda, o último guideline completo do CDC de 2015 e à direita, do Conitec de 2018. Até logo.